Beleza, agora a gente vai falar da coisa mais importante da matemática, que são os assuntos anteriores ao que você está estudando naquele momento. Então, por exemplo, se a gente está estudando equação do primeiro grau, então equação do segundo grau, a gente dificilmente vai errar o valor do delta, vai errar o valor de x. Normalmente a gente vai errar um assunto que era um pré-requisito daquele estágio que a gente está estudando naquele momento. Então isso aqui, agora, a gente vai falar das operações matemáticas, né, de como que a gente manipula os termos, né, de alguma equação, de uma função, enfim, de qualquer coisa. Então, no início vai parecer meio simples, mas é porque a ideia é que seja do simples ao não tão simples, tá? Então, por exemplo, 2 mais 3, a gente sabe que é 5. Se tiver mais 2 mais 3, é a mesma coisa, dá 5 também. Se tiver 2 menos 3, é menos 1, certo? 3 é maior que o 2, então o negativo prevalece. Menos 2, menos 3, os negativos se acumulam, então dá menos 5. E coisas diferentes do tipo A mais 0, obviamente que dá A menos 0, obviamente que dá A, menos A mais 0, dá menos A, o A menos A continua, mais A mais 0, dá mais A, a gente já escreveu aqui em cima a mesma coisa, mas esses sinais aqui aparecendo e não aparecendo, às vezes pode confundir quem está fazendo as contas ali. Então a gente ter familiaridade com esses resultados é importante. Do mesmo jeito que parênteses, a gente tem que ter familiaridade com a escrita com parênteses também. Mais 2 mais 3 dessa forma aqui dá 5, né? Do mesmo jeito que mais 2 mais 3x, por exemplo, mais 2x mais 3x dá 5x. Então se tiver um x aqui também, a conta continua sendo a mesma. Outras coisas do tipo 2 menos 3 dá menos 1, ou menos 2 menos 3 dá menos 5. A gente não pode errar essas coisas de jeito nenhum, porque na hora de uma resolução um pouco mais elaborada, isso aqui é o básico, né? Então tem que saber, não podemos errar isso aqui em nenhuma hipótese. Menos 2 mais 3, quanto que dá isso aqui? Dá menos mais 1, me confundi aqui. Menos 2 mais 3, menos com menos dá mais, então vai ficar 2 mais 3 dá 5 de novo, tá? Então isso aqui é o primeiro tema básico aqui, que é da parte de adição, soma simples, tá? Outras coisas, agora envolvendo um pouco mais o x, né? 2x menos 3x, quanto que dá? Menos 1x, né? Duas bananas menos 3 bananas dá menos uma banana, né? Esse x aqui tem que ser mantido, tá? Não é, o x não some, porque tem x aqui menos x aqui, não some. É 2x e menos 3x, 3 quantidades de x e 2 quantidades de x, tá? 2x menos 3x a gente já fez, né? 2x mais 3x, 5x, tá? Menos 2x mais 3x, mais 1. Outras coisas, ax mais 0 é ax, claro, né? Ax menos 0 é ax também, né? Mais 0 menos 0 é a mesma coisa, tá? Ax menos ax, independente da quantidade de coisas menos a mesma quantidade de coisas, vai dar 0 coisas, né? Isso tudo aqui também é importante a gente ter bem claro aí o que é, como que se faz, né? Que tá certo fazer de uma forma específica, né? Que é a que a gente está fazendo aqui, tá? 2x mais 3 menos x mais 5, por exemplo. Então aqui eu tenho 2x menos x e mais 3 e mais 5. Então mais 3 mais 5 dá 8. E 2x menos x dá x. Então vai ficar x mais 8, tá? Menos 2x menos 2 mais 3 mais 3x mais x menos 1. Quanto que dá isso aqui? Eu tenho primeiro x menos 2x mais 3x mais x menos 2 mais 3 dá mais 1. Mais 1 dá mais 2. Então vai ficar mais 2x. Agora quem não tem o x, menos 2 mais 3 dá mais 1. Menos 1 dá 0. Então 2x e acabou. Ou outras coisas, menos ax mais 2a
menos x, por exemplo, quanto que dá isso aqui? Todo mundo, só esses dois termos aqui tem o x. Então, menos a menos 1 dá menos a menos 1, x, tá? Mais quem não tem o x, só o mais 2a, tá? Bom, e isso aqui basicamente são as somas, tá? Só que além das somas, a gente tem outras situações, por exemplo, algumas que envolvem aí fração, né? Vamos envolver agora um pouco de fração, falar um pouco de fração. Então, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4, quanto que isso dá? A parte de baixo aqui, né, o denominador é diferente. Para eu somar ou subtrair frações, eu tenho que ter o mesmo denominador. Por exemplo, 1/8 mais 3/8, eu tenho o mesmo denominador. Então, eu vou somar esses oitavos. Dividido por 8, 1 mais 3, 4. Eu mantenho embaixo, que está igual, né? E somo em cima. Soma ou subtraio. Se fosse 1/8 menos 3/8, seria 1 menos 3 dividido por 8. 1 menos 3 é menos 2 dividido por 8. Poderia simplificar ainda. Menos 1 sobre 4. Tá? Voltando aqui nessa daqui. Tá diferente. O que precisa fazer com 2 aqui para ele ficar igual ao 4? Ou o que eu tenho que fazer com 4 para ele ficar igual ao 2? Ou eu multiplico 2 por 2, que dá 4, ou divido 4 por 2, que dá 2. Fica igual aqui também. Então, no caso que eu vou multiplicar aqui por 2, só que se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também para a fração ficar igual. Eu vou fazer a mesma soma, né? Eu vou chegar ao mesmo valor. Então, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, mais 1 sobre 4. 2 mais 1, 3, e mantenho 4. 4. Beleza? Outros exemplos, 4/3 mais 5/7. Como é que eu faço essa conta? Para eu fazer soma ou subtração de fração, o número que está embaixo tem que estar igual. O 3 e o 7 são primos, eles não são múltiplos entre si. Então, tanto eu tenho que multiplicar esse aqui por 7, só que se eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima também, quanto eu tenho que multiplicar o 7 por 3. Só que se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Então, vai ficar 4 vezes 7 mais 5 vezes 3, dividido por 3 vezes 7. 3 vezes 7 ou 7 vezes 3 é a mesma coisa, né? Só mudar a ordem. Tá? E isso aqui eu desenvolvo a conta. 4 vezes 7 dá 28. 28. E 5 vezes 3 dá 15. Dividido por 3 vezes 7 dá 21. 28 com 15, 30, 43 sobre 21. Tá? E outras coisas, quando começa a envolver aí o x, né? Então, x dividido por 5 mais 3 dividido por 10. O x é como se fosse um número que eu ainda não sei, certo? Então, ele vai trabalhar como se fosse um número mesmo. O que eu preciso fazer para esses dois denominadores aqui ficarem iguais? Multiplicar aqui por 2, só que se eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima por 2 também. Então, vai ficar 2x mais 3 dividido por, repete quem está embaixo, 10. Tá? E aqui já conclui o desenvolvimento dessa. Ou outras coisas do tipo 1 sobre x mais 2 sobre x. Como é que eu faço essa soma, né? Embaixo já está igual, 1 mais 2 dividido por x. Então vai ficar, então vai ficar 3 dividido por x, certo? E mais último exemplo aqui. 1 sobre 5x mais 4 sobre 3x. Como é que eu faço essa soma? Embaixo tem que estar igual. Aqui já tem o x e aqui o x também. Aqui tem o 5 e lá não tem o 5. E aqui tem o 3 e aqui não tem o 3. Então aqui eu tenho que pôr o 3 e multiplico em cima também. E aqui eu tenho que pôr o 5 em cima e embaixo. Agora os dois lados têm os mesmos fatores, tá? Então vai ficar 1 vezes 3 em cima, mais 4 vezes 5. Embaixo 3 vezes 5 vezes x. Descontinuando, isso aqui vai ficar 3 mais 20, dividido por 15x. Então, 23 sobre 15x, certo? Do mesmo jeito que quando aqui tem a soma, né? Essa soma vem para cá. Se aqui tivesse uma subtração, aqui seria uma subtração. Se antes dessa fração aqui tivesse uma subtração, e aqui uma soma, antes desse número aqui teria uma subtração e aqui teria uma soma.
Isso aí é um pouquinho sobre a parte das frações. Mas fração não é só isso, né? A gente tem ainda outros casos de fração. Agora entrando um pouco na parte de produto, né? Então, por exemplo, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6, ou seja, a ordem aqui que é apresentado os valores não altera o resultado, tá? Se eu tiver menos 2 vezes 3 é menos 6, aqui é menos um valor e mais um valor, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais com mais dá mais, e mais com menos, né? Sinais opostos dá o valor negativo, sinais iguais dá um valor positivo. Então, por exemplo, se eu tiver, sei lá, menos 2, menos 3, vai dar sinais iguais, resultado positivo, vai dar 6. Agora, se eu tiver, sei lá, menos x, menos 2, sinais iguais, o resultado vai dar positivo, 2x, né? 2 vezes x. Mas se eu tiver coisas assim um pouco mais elaboradas, menos 2, menos 3 vezes menos x, quando eu fizer esse produto aqui, o sinal vai dar mais. Daí quando eu fizer esse mais aqui com esse menos, o sinal vai dar menos. E o último, quando eu fizer essa operação aqui de todo esse pessoal que deu menos, com esse último termo, que é menos de novo, né? Então vai dar mais. Então o resultado aqui vai dar mais. Menos com menos mais, com menos menos, e com menos de novo, mais, tá? Então vai dar mais 2 vezes 3, 6x, mais 6x, certo? Menos 2, menos 4 vezes x, quanto que dá isso aqui? Eu tenho menos com mais, com menos, mais, então o resultado dá mais. 2 vezes 4, 8, x. Isso aqui que eu estou fazendo são todos passos simples, né? Eu estou fazendo a resolução de um passo só, né? Um passo chega no resultado. Só que acontece que nas questões no geral, são vários passos que você tem que dar, certo? E comumente em algum deles há uma confusão, e aí erra a questão inteira por conta desse passo. Então o objetivo aqui é a gente conseguir passar de forma rápida por vários passos desses. Se a gente conseguir ter o domínio disso aí por meio de resolução de exercícios, a gente vai ter que fazer muitos exercícios para que tenha um exercício que tenha esse caso, um outro que tenha esse, um outro que tenha esse, um outro que tenha outro, e assim por diante. Então vai ficar um negócio muito complicado, né, para fazer assim na coragem, né, de pegar 1000 exercícios aí para fazer, tá? O objetivo aqui é passar nesse vídeo por vários casos desse daí para que você tome pé, né, de algum ponto ou outro que você esteja confundindo. Agora um pouco sobre fração. 2 sobre 3, isso daqui não tem como fazer, 2 sobre 3 mesmo. 3 dividido por 2 é diferente de 2 sobre 3, então se eu inverter a ordem aqui, vai ficar diferente, né? O resultado não é igual no produto, que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. No caso de fração, 2 dividido por 3 é diferente de 3 dividido por 2. Você não pode simplesmente inverter isso aqui, né? Isso é um pouco mais tranquilo. Um pouco sobre sinal em frações, né? Aqui eu tenho mais dividido por menos e o menos fora. Então é como se fosse o seguinte, ó. Mais dividido por menos, eu estou resolvendo o sinal só do parênteses, tá? Mais dividido por menos, sinais diferentes. Então vai dar um valor negativo, 2 sobre 3. E menos com menos dá mais. Então vai dar um valor no final positivo, mais 2 sobre 3, tá? Continuando aqui falando sobre sinais em frações, né? Menos 2 dividido por menos 3. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 2 sobre 3, tá? Se eu tiver uma coisa do tipo seguinte, menos 2 mais 1 dividido por menos 3, qual que é o sinal disso aqui? Aí você tem que resolver, né? Isso aqui é quando chega no passo que só tem um sinal e só tem um sinal. Aqui a gente ainda tem dois sinais, a gente precisa ver que sinal que é aqui afinal. Então menos 2 mais 1 dá menos 1, dividido por menos 3, menos com menos dá mais, então vai dar 1/3. Agora, se tiver, por exemplo, menos 2 mais x, aí eu nunca vou conseguir resolver isso aqui, para chegar em uma coisa que tem um sinal só, tá? Aí, no máximo que você pode fazer é que, se quiser tirar esse sinal aqui embaixo, você troca o sinal de todo mundo, tanto como se você estivesse multiplicando por menos 1, todo mundo em cima e embaixo.
Então ia ficar menos 1 vezes menos 2 ia ficar mais 2, menos 1 vezes mais x ia ficar menos x, dividido por menos 1 vezes menos 3 ia ficar 3. Aí você tirou o menos aqui de baixo, tá? E a equação continua igual. Isso é o máximo que você consegue fazer numa situação dessa. Agora um pouco falei aqui sobre sinais, né, de frações, falei já de soma de frações, agora eu vou falar um pouco de produto de frações. Então 2/3 vezes 5/7. Como é que a gente resolve isso aqui? Na soma e na subtração eu tenho que ter o denominador igual nas duas para conseguir somar o numerador. No caso de produto é totalmente diferente. Não pode confundir um caso do outro, senão vai errar assim de cara, vai errar muito. Então, no caso do produto, você multiplica quem está em cima, multiplica quem está embaixo. Então, o resultado é 2 vezes 5 dividido por 3 vezes 7. No caso de ser menos 2, e aí continua, né? 10, 3, 21, tá? No caso com sinal negativo, menos 2/3 vezes 5/7. O resultado aqui é menos vezes essa fração que não mostra sinal, então o sinal dela é mais, tá? Então menos com mais dá menos, e mesma coisa, 2 vezes 5 sobre 3 vezes 7, a gente já calculou que é menos 10 sobre 21 que a gente calculou aqui. Eu errei aqui o número, né? Mas enfim, outras situações, menos 3 dividido por menos 2 vezes 1 dividido por 5. Aqui é o sinal da fração é mais, aqui o sinal da fração é mais. Então, o resultado é mais. Só que no numerador aqui eu tenho menos 3 vezes 1. E no denominador eu tenho menos 2 vezes 5. Então, o sinal vai ficar mais, menos vezes mais dá menos. Então, mais, menos, 3 vezes 1, 3. E aqui, menos com mais dá menos de novo, 2 vezes 5 é 10. E agora sim, estou dividindo dois valores negativos, então o resultado vou continuar aqui embaixo, o resultado é positivo. Então vai ficar mais 3 dividido por 10. É como se eu multiplicasse aqui em cima e embaixo por menos 1 de novo. Menos 1, menos 1. Tá? Menos 3 vezes menos 1, menos 10 vezes menos 1, 3 sobre 10. Tá? Ainda há outros casos do tipo menos 2 sobre 3x vezes 5x sobre menos 7. Como é que calcula isso? Primeiro, uma fração negativa vezes uma fração positiva vai dar uma fração negativa. Ok. Quais que são os termos da fração? Aqui é 2, aqui é 5x. Então, é 2 vezes 5x. E embaixo é 3x vezes menos 7. Então, é 3x vezes menos 7. E agora, continuando aqui mais para baixo, eu vou ter menos 2 vezes 5x, 10x, dividido por um valor positivo vezes um valor negativo, dá um valor negativo. 3 vezes 7, 21, x. Né? O x aqui eu posso cortar, cima e embaixo, e vai ficar aqui. Um valor positivo dividido por um valor negativo dá um valor negativo. Então, isso aqui é negativo. Agora, um valor negativo com um outro valor negativo vai dar um valor positivo. Então, vai ficar o resultado positivo. De tudo aqui é positivo. Então, mais 10 sobre 21. Beleza? Bom, acho que da parte aqui de produto de fração a gente também já acabou de passar bem aqui. Agora vamos falar um pouquinho de divisão de fração. Então, por exemplo, 2 sobre 3 dividido por 5 sobre 7. Isso aqui é como se fosse o seguinte, é uma fração, 2 sobre 3, que está sendo dividida por outra fração, 5 sobre 7. Na divisão de fração, a gente sempre vai manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 5 sobre 7 aqui vai ser 7 sobre 5. E realizar a multiplicação. É assim que se faz a divisão de fração. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Pronto, está feita aqui a divisão dessa primeira fração. Agora vamos para a segunda. Outro exemplo. Menos 2 sobre 3 dividido por 5 sobre 7. Eu estou fazendo algumas variações de sinais aqui para a gente entender como é que os sinais se comportam. Porque é muito comum haver um erro por conta de sinal. Que é a coisa mais simples do mundo, né? Teoricamente. Que seria sinal igual, o resultado é positivo. E sinal diferente, menos e mais ou mais e menos, o sinal é negativo, né?
Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu mantenho a primeira, menos 2 sobre 3, e multiplico pelo inverso da segunda, 7 sobre 5. Isso aqui atrapalha um pouco aqui a gente, né? Vou riscar aqui para não haver confusão. Vou continuar aqui para baixo. Então, uma fração negativa vezes uma fração positiva vai dar uma fração negativa. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Certo? Então, ficou parecido aqui, só com o sinal trocado, porque eu troquei uma vez aqui o sinal. Se eu tivesse trocado o sinal mais de uma vez, por exemplo, menos 2 sobre 3 dividido por menos 5 sobre 7, eu troquei o sinal aqui uma vez e aqui outra vez. Então, uma vez deu negativo, e se eu trocar mais uma vez o sinal de outra, qualquer outra coisa aqui dentro vai mudar mais uma vez o sinal para positivo. Vamos ver aqui, ó. Menos 2 sobre 3 vezes menos 7 sobre 5. O inverso da segunda. O inverso dessa segunda fração. Então, menos com menos dá mais. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Ou seja, eu sempre estou fazendo o seguinte, eu estou primeiro resolvendo o sinal, eu estou escolhendo quem que eu vou multiplicar, resolvendo o sinal e depois eu resolvo o produto, né? Agora, se tiver coisas com x aparecendo, né? Por exemplo, menos 2 dividido por 3x dividido por 5 sobre x. Como é que a gente resolve isso aqui? Mantenho a primeira, menos 2 sobre 3x. Agora você está vendo que o menos aqui está no 2, né? Não está na fração, né? Então é um pouquinho diferente. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui. Multiplicar pelo inverso do segundo, x sobre 5. Beleza. Uma fração positiva com uma fração positiva. Por que é positiva? Porque não tem um sinal de menos antes da fração. Então a fração é positiva. Uma fração positiva vezes uma fração positiva, o resultado vai dar positivo. Quais são os valores que você vai multiplicar? Quem está em cima, quem está em cima. Então é menos 2 e x. E embaixo é 3x e 5. Ou seja, deu aqui mais menos 2x dividido por 15x. O x aqui pode cortar, vai ficar mais o menos 2 dividido por 15. Menos dividido por uma coisa positiva vai dar o resultado de uma coisa negativa. Então vai ficar menos 2 sobre 15. Beleza. Essa aqui, agora sim a gente termina aqui a parte de fração. Agora, só para dar uma resumida aqui da parte de fração, sobre... a gente deu vários exemplos aí que são numéricos, né? Mas a gente pode escrever esses exemplos como regras, né? Quais seriam essas regras? Por exemplo, A dividido por C mais B dividido por C é igual a A mais B dividido por C. Beleza. Se for A dividido por C menos B dividido por C, a regra é A menos B dividido por C. Agora entrando nos produtos, né? A dividido por B vezes C dividido por D, eu multiplico em cima A vezes C e multiplico embaixo B vezes D. Por que essas regras assim não são tão legais de ficar olhando? Porque tá vendo que a gente não faz análise nenhuma de sinal? E nos casos normalmente, né, que a gente sempre tem sinal, então não vale muito a pena, sabe, ficar a gente perdendo tempo nisso aqui. Só se a gente começar a criar regra do tipo assim, A sobre C vezes menos B sobre D. Beleza, aí eu vou conseguir pensar um pouco sobre sinal. Vamos tentar resolver essa aqui, por exemplo. Aqui é uma fração, menos uma fração positiva, né, vezes uma fração negativa. Então o resultado dessa multiplicação aqui dá uma fração negativa, que é A vezes B dividido por C vezes D. E menos com menos dá mais. Então vai ficar mais AB dividido por CD. Beleza? Esse aqui é essa aqui. Tem outras formas de fazer rápido também que daria certo no final, mas o que eu estou querendo passar aqui é o passo a passo, né? Uma resolução realmente assim, devagar, né? Pensada com calma, tá? Outros exemplos aqui agora para frações, né? Do tipo A sobre B dividido por C sobre D.
eu mantenho a primeira, A sobre B, e multiplico pelo inverso do segundo, D sobre C. Antes a fração estava escrito C sobre D, agora virou D sobre C, né? Agora, pensando um pouquinho sobre o sinal, né? Se for menos A sobre B dividido por menos C sobre D, eu mantenho a primeira, menos A sobre B, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso não é o oposto, tá? O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, tá? O oposto de 1 sobre 2 é menos 1 sobre 2, tá? Ou seja, tem a reta aqui, uma reta aqui. Aqui está o zero, né? O número que tiver aqui, o oposto dele é o mesmo tamanho disso aqui, só que para o outro lado. E aqui está o oposto dele, do outro lado, com relação ao zero. O inverso é você trocar A sobre B, você trocar e escrever B sobre A, beleza? Então, voltando aqui, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O sinal continua, tá? Menos D sobre C. E o resultado disso, menos com menos é mais, A vezes D, dividido por B vezes C, tá? Então, esse daqui é o básico de... A gente viu agora, né? Todo o básico de adição, subtração, multiplicação e divisão, beleza? No outro vídeo a gente vai falar sobre potenciação, que quer dizer elevado a alguma coisa, né? E radiciação, que quer dizer raiz de alguma coisa, beleza?